Olá, turma, novamente. Hoje eu vou ensinar aí vocês a mexerem um pouquinho com a parte do JavaScript, tá? Hoje é uma aula rápida, não tem muita coisa aí, é para mostrar mais como vai funcionar a parte de operadores aritméticos. A primeira coisa que eu fiz aí, eu fui dar uma olhada aí sobre alguns tutoriais. Então, no próprio Google aí, eu procurei o W3 Schools. É um dos maiores sites de referências aí para o JavaScript, CSS, HTML, etc. Tá? Então eu vou abrir aí, ó. E na guia aqui, ó, JavaScript, aprenda JavaScript. Aqui tem todo um tutorialzinho mostrando como nós vamos utilizar. É bem simplesinho se a gente seguir o tutorialzinho dele. Eu estava aqui em Where to e estava dando uma olhada aqui que o JavaScript passar para vocês que ele pode ser aplicado tanto na seção head quanto no body, né, que é cabeçalho e corpo. Então, qualquer um deles eu posso colocar aí o nosso JavaScript. No caso, se eu utilizar no head, o que vai acontecer? Ele já vai ser executado de primeira hora que eu abrir o meu sitezinho. Se for no body, a partir de um determinado momento, vamos dizer que eu carrego algumas informações na tela, faço alguma coisa, e em determinado momento que eu chamar aquele script, ele vai carregar aquele script logo após o que eu for fazer, tá? Então, o que nós vamos fazer aí? Nós vamos programar no HTML. Vamos criar uma página simples. Então, eu vou criar um HTML. Vou fechar as duas tags. Só não esqueçam de vir aqui, ó, em linguagem HTML. Aí ele já coloca para nós. Aqui o que eu estou utilizando é o Notepad++. Então eu vou colocar a seção head, fechar essa seção e vou criar a seção body, corpo. Tá? Beleza, fizemos aí a head. Eu preferencialmente vou colocar ela na head. Eu tenho preferências porque aqui, como é uma coisa mais simples, não teria problema. Na verdade, acho que a gente vai utilizar a body. É que aqui, como nós não vamos trabalhar com função, então a gente utiliza ela o quê? No body diretamente, não tem tanto problema, tá? Então eu vou colocar no body, daí depois eu exemplifico, acho que para vocês no head também, como que ficaria. Acho que não vai ter tanta diferença nesse nosso caso, que é só para mostrar. A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar uma tag script. Script para quê? Para trabalhar com essa parte do JavaScript. Então vou abrir e vou fechar. Aqui dentro eu vou colocar essa parte de programação. Então, como nós vamos trabalhar com operadores aritméticos, vocês vão ver que é simples. Nós vamos trabalhar com soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. Quando chegarmos no resto da divisão, eu já explico como ele funciona bonitinho. Tá? Então, o que nós precisamos para trabalhar com os operadores? Para uma soma, por exemplo, uma soma, o que eu vou utilizar? O número 1, eu vou colocar algum valor lá dentro. Por exemplo, o 10. Número 2, vou colocar o número 5, ou vou colocar 2, melhor, tá? Se eu quiser realizar uma operação aqui, como que eu faço? É simples. Simplesmente vou colocar uma variável soma é igual a n1 mais n2, ponto e vírgula. Simples. Se eu fizer somente isso dentro do script, ele vai pegar o quê? O conteúdo da variável 1 com a variável 2, o conteúdo, somar e jogar dentro da soma, tá? Ah, legal. Mas e aí? Se eu fizer só isso, ele vai exibir para mim o valor aqui da soma na tela? Não, eu preciso utilizar aí, a partir do próprio JavaScript, uma instrução, que é o document.write, abre e fecha sim, e coloco soma aqui dentro. Então, o que acontece? Quando eu executar esse script, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar lá para mim o soma. Eu vou salvar esse arquivo e vou mostrar para vocês. Na área de trabalho eu já preparei uma pastinha com JavaScript, tá? Então eu vou chamar de JavaScript, o meu HTML. Vamos lá na pastinha, vamos executar esse JavaScript. Aqui, ó, como eu estou utilizando o Internet Explorer, ele pede para mim permitir o acesso ao ActiveX, tá? Eu posso colocar permitir conteúdo, ó, e como vocês podem ver, ele já jogou, ó, vou aumentar aqui, ó, para mim na tela o valor 12, tá? Então, esse é o resultado da soma. Só que o usuário não sabe o que ele está fazendo. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui e vou colocar uma informação aqui junto. Como eu faço isso? A partir de aspas. Coloco aspas, o valor da soma do primeiro com o segundo no dois pontos. Eu dou um espaço aqui. Por que eu vou ter que dar um espaço?
Depois vocês vão ver a parte da concatenação, que eu vou mostrar que ela é utilizada com o quê? O sinal de maisinho aqui. Como assim concatenação? O que ela vai fazer? Ela vai pegar a minha string e vai juntar com o conteúdo da minha variável soma. Então eu preciso dar um espaço, porque senão o que acontece? Eu vou ter os dois pontos, ele vai colar, ele vai sair já diretamente colado a minha informação. Vou salvar, apertando o Ctrl S aqui, ó. E vou novamente aqui no Internet Explorer dar um F5, ó. Ó, o valor da soma do primeiro com o segundo número é 12. Aqui vocês estão percebendo que ele colocou alguns caracteres diferentes. Por quê? Porque provavelmente nós estamos trabalhando com um charset UTF-8. O que eu preciso fazer? Simplesmente venho aqui no head, se der esse problema, coloco a tag meta charset igual, aí aqui dentro UTF-8. Pode ser outros tipos, mas no caso aqui provavelmente ele esteja dando problema por causa disso. Se eu salvar, apertando Ctrl S de novo, voltar aqui no meu Internet Explorer, apertar F5, ó, vocês podem ver que ele já vai aparecer esse caráter especial, né? Que é o com acento. Tá? Então aqui ele fez o valor da soma para mim. Caso eu queira fazer uma subtração, é simples. O que eu posso fazer? Posso colocar uma outra variável aqui, ó, subtração. Não esqueçam de não colocar caracteres especiais na programação, porque senão ele dá problema aí no JavaScript e no próprio HTML. Então, subtração é igual a N1 menos N2. Tá? Vou voltar aqui logo na linha abaixo e vou colocar o comando para ele imprimir para a gente na tela. Document.write, abro, fecho parênteses. E vou colocar o valor da subtração. Aqui não tem problema utilizar esses caracteres especiais, que é o C cedilha e o til, tá? Porque é simplesmente uma impressão, uma saída na tela. Com o do primeiro pelo segundo número de novo, dois pontos, espaço, e o sinalzinho de mais. Mais aqui não significa, que nem eu disse para vocês, não é uma soma. Isso aqui é uma concatenação, é juntar a string com alguma determinada informação. Então, o maisinho aqui é uma concatenação. Em outras linguagens, por exemplo, como PHP, nós não utilizamos esse sinal de mais. Nós utilizamos o ponto para fazer a concatenação. Aqui no JavaScript, nós utilizamos o sinalzinho de mais, tá? Então, subtração, porque não vai ficar com o C cedilha e o til aqui, que é a parte da linguagem da programação. Vou salvar isso daqui, vou voltar lá no meu navegador e vou dar o F5. Vocês podem ver que ele saiu, o quê? Aqui do lado. Ele saiu logo na sequência. Por quê? Porque é a concatenação, e o que eu fiz? Eu não mandei ele pular a linha. Como que eu vou fazer isso daí? Posso fazer aqui, ó, diretamente. Como que eu vou fazer isso? Vou colocar um outro sinal de concatenação. Vou abrir de novo a minha aspas e colocar um br barra, a tag br barra. O que ele vai fazer com essa br barra? Ele vai pular de linha. Já vou colocar também, vou copiar isso aqui, já vou colocar na subtração para adiantar o nosso processo. Então, quando eu fizer isso, ele vai jogar para a gente numa outra linha. Então, quando eu precisar jogar entre strings, ou seja, uma string aqui, outra informação string ou tag em HTML, eu preciso colocar os dois sinais de mais aqui, que seria de concatenação. Então, eu imprimo esse conteúdo e imprimiria esse que seria o quebra, pular a linha, tá? Então, aqui eu fiz para soma, subtração. Vamos fazer para multiplicação, divisão e eu chegar no resto aí eu já explico como funciona, tá? Multiplicar. Eu vou colocar multiplicar, que senão fica muito grande aí. Então, é N1 vezes N2. A multiplicação é o asterisco aqui, tá? Na multiplicação. E a divisão é igual a N1 barra, é o barra aquela da data que a gente coloca. Por exemplo, data de nascimento, tal, barra e o ano. Então, N1, N2. E o resto da divisão? O resto da divisão é simples. Resto é igual, simples de se fazer, né? É N1% N2. O que seria o resto da divisão? Eu vou abrir aqui o Paint e explicar mais ou menos para vocês como que funciona. Aqui vocês estão vendo que nós colocamos a variável N1, 10 e N2 com 2. O que seria esse resto da divisão? Vou pegar aqui um valor. Por exemplo, aqui eu coloquei 10. Beleza? Se eu faço a divisão por 2, o que acontece? Nós temos o divisor, dividendo, o quociente e o resto, lembram? O que eu estou fazendo aqui? Ó? 10 dividindo por 2. Qual que é o valor que eu tenho de 10 dividido por 2? Não é 5? Legal. Dividendo
eu tenho 10. Divisor 2. Então, eu peguei o dividendo, fiz pelo divisor e obtive o quociente, é 5. Vamos dizer assim, por detrás disso, a gente não vê esse número, não interessa esse número entre aspas. O que acontece? Qual que é o resto dessa divisão? Não é zero? Por quê? Porque não sobra valores, vamos dizer assim, nessa divisão. Como assim sobra valores? Por exemplo, se eu quisesse pegar o 9 dividido por 2, o que iria acontecer aqui? Eu não teria um quociente de 4,5, tá? Só que se eu estou trabalhando com o resto da divisão, não existe isso de 4,5. Existe que o quê? O que me interessa é a parte do resto, ou seja, a parte inteira do resto. Então aqui, o que eu vou fazer? Resto de divisão. Eu vou pegar o 9, vou estar dividindo por 2. O meu quociente tem que ser inteiro. Então vai ser o quê? 4 aqui, ó. 4 vezes 2 daria 8. Só que qual que é o resto da minha divisão? Sobrou 1 aqui. Então o resto da divisão é esse número aqui que me interessa. E para o número inteiro 10 aqui, é esse número que me interessa. Ah, mas no que eu utilizo isso? Muitas das vezes, o que acontece? Nós vamos fazer um programinha e eu quero saber se aquele número é par ou ímpar. Como que eu faço? Par. Se o resto da divisão por 2 for 0, ele é par. Se o resto da divisão por 2 for ímpar, ele é o quê? Ele é ímpar, ele é o quê? Ele é ímpar. Então é simples aí, ó. Desculpe. Ele é ímpar. Então aí é o jeito mais simples de se fazer essa questão aí de saber se o número é par ou ímpar. Número dividido por 2 dando o resto 0, ele é par. Número dividido por 2 tendo o resto 1, ele é ímpar, beleza? Então é assim que funciona o resto da divisão. Então vamos voltar lá. Então o resto da divisão aqui é marcado pelo símbolo de porcentagem. Deixa eu aumentar o código para ficar um pouco mais fácil de se ler. Então é N1 porcentagem N2. Então é o resto da divisão do número 1 pelo número 2. No caso aqui estamos utilizando 10 dividido por 2, o resto vai dar 0. Então ele é 0, é o número inteiro que eu quero. Então eu vou copiar isso daqui para não ficar digitando, para ser mais rápido aí a gente terminar. Eu preciso de mais 3. Então eu tenho subtração, multiplicação, que é o multiplicar, né? Divisão, que é a divisão, e o resto da divisão, vou colocar o resto aqui. Então, ó, o valor do primeiro multiplicado. Não vamos colocar diferente. O valor da multiplicação do primeiro e do segundo número é. E aqui, o valor da divisão do primeiro pelo segundo número é. Aqui eu não vou colocar o valor, ou posso colocar o valor do resto da divisão do primeiro número, vamos colocar número aqui também em cima, pelo segundo é, e o resto da divisão. Vou salvar isso e nós vamos executar. Dá um F5 aqui. Ó, então nós temos a soma, 12, porque 10 mais 2, 12. A subtração de 10 por 2 é 8. Multiplicação de 10 vezes 2, 20. Divisão de 10 por 2 é 5. Lembra aquela parte que a gente fez no Paint agora? E o resto da divisão do primeiro e do segundo é 0. Caso eu queira mudar isso aqui para ver como fica, ó, se eu colocasse aqui um 9, por exemplo, aí nós vamos ver como ele se comporta. Vou dar o Ctrl S salvar, não se esqueça. E o F5, ó, olha como que mudou. Então, 10, 9 mais 2, 11. 9 menos 2, 7. 9 vezes 2, 18. 9 dividido por 2 é aquele 4,5. Lembra que eu falei para vocês? Então dá 4,5 e não dá o inteiro lá 4. É 4,5. Tá? E o resto é 1. Por quê? Porque aqui realmente interessa a parte inteira para ele. Então ele pega o 9, divide por 2. Quociente 4 e resto 1. Beleza? Então essa é a parte aí sobre o JavaScript. Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Ah, mas e se você quisesse jogar esse script aqui no head? Poderia? Poderia, não teria problema. Ele executaria também da mesma forma. Vou salvar e vou executar. Ó. É lógico que não vai aparecer nada diferente para vocês. Vou mudar novamente aqui o 10.
salvar, vocês vão ver que ele vai alterar. Então, nesse caso aqui não tem problema, não vai mudar nada, é só para exemplificar como funcionam os operadores aritméticos, beleza? Então, por enquanto é só isso aí, galera. Valeu por prestar atenção, muito obrigado. Falou!